Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa pelo nosso Facebook. Mais um assunto hoje bastante importante, a questão da pornografia. É uma questão que hoje está preocupando a igreja, muito preocupando as autoridades e, inclusive, alguns lugares tem se tornado assim verdadeiro problema de saúde pública, como eu vou colocar aqui em alguns dados muito importantes. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Você pode mandar sua pergunta, ok? Mas vamos começar rezando, pedindo a Deus, né, a sua graça, a sua bênção, hoje no dia de São João Batista, pedindo a sua intercessão, pedindo, né, que pelo seu sangue precioso derramado pela Igreja, por Jesus Cristo, né, nós tenhamos também a sua intercessão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, que tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Peço ao Senhor que abra os ouvidos da nossa alma, abra o sentido da nossa fé, para nós compreendermos, Senhor, as tuas coisas. Que a Virgem Maria, a Mãe da Castidade, a Mãe da Pureza, nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos, né? Estou vendo aí as pessoas já entrando na nossa conversa, Vicente, a Joana, a Eunices. Boa noite a vocês, Marina, sejam bem-vindos. Se você quiser, pode aí compartilhar com outras pessoas, porque esse assunto é muito importante. E hoje eu quero dar vários dados, frutos de pesquisas sérias feitas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos poucas pesquisas sobre a questão da internet, mas hoje eu estava vendo recentemente a Conferência Nacional dos Bispos Americanos publicou uma matéria inteira, um livro sobre essa questão da pornografia nos Estados Unidos, que eles estão realmente muitíssimos preocupados, né? Eu quero, inclusive, começar a lendo aqui para vocês, para fazer de abertura aqui do nosso programa, né? O arcebispo da Filadélfia, nos Estados Unidos, né? Isso já em 2015, olha, há praticamente 2 anos atrás, né? Dom Charles Chaput, né? Ele disse o seguinte, alertou sobre o fato de que a pornografia havia se tornado uma das verdadeiras pandemias, destruidora de casamentos e lares. Olha, uma autoridade americana, arcebispo na grande cidade americana, Filadélfia, vou repetir, pornografia se tornou uma verdadeira pandemia, quer dizer, uma onda, né? Uma contaminação destruidora de casamentos e de lares. Isso, meus irmãos, principalmente por causa da internet. A internet é um bem maravilhoso, algo extraordinário. A evangelização avança via internet, nós estamos fazendo aqui uma evangelização pela internet, mas tem aqueles que querem usar pelo lado mal também. E aí o senhor bispo, ele diz assim, né, o arcebispo de Filadélfia, o Dom Charles, ele diz que a pornografia prejudica gravemente as famílias, porque isola seus membros, criando obsessões sexuais privadas. Obsessões sexuais privadas. A pessoa fica obcecada, né? O que destrói a intimidade entre os esposos, com noções de sexo, né, entre aspas, perfeito, que não tem nada a ver com seres humanos reais, né, disse o arcebispo. Essa matéria dele, quem quiser conferir, saiu no site acidigital.com, né, com o título Novo Estudo Pornografia pode destruir vida sexual dos jovens. Foi publicado no site, né, ACI Digital.
Bem, meus amigos, para nós católicos, vamos começar pela nossa fé, porque esse programa é um programa para pessoas católicas, pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, que querem viver de acordo com a lei de Deus, ok? Eu gosto de deixar isso bem claro, porque a pessoa que não for católica, a pessoa que discordar de nós, não fique ofendido, e nem fique aí, não sei, brigando aí pela internet. Não, fica tranquilo, né? Para nós católicos, nós temos um mandamento bem claro. Aliás, dois, né? Não pecar contra a castidade. Não desejar a mulher do próximo, as coisas do próximo. Então, o não pecar contra a castidade, a igreja resume tudo no sentido do sexo, né? Dentro da lei de Deus. O sexo foi feito para o casal, diz a igreja. O casal casado. Né? Essa é a lei de Deus para nós católicos. Na primeira carta que São Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 7, São Paulo fala bem claro, ele vai explicar para os coríntios, veja, 2000 anos atrás, vai explicar a lei de Deus sobre o sexo. São Paulo fala claro. O corpo da esposa pertence ao marido. Ela não pode dispor do seu corpo para outro. Okay? O corpo do marido pertence à esposa. Ele não pode dispor do seu corpo para outro. Ou seja, o sexo é só no casamento. Essa é a lei de Deus. O Catecismo da Igreja deixa claro que viver a castidade é o quê? O solteiro não tem vida sexual de nenhuma espécie. Nem masturbação, nem fornicação, nem pornografia, nem prática homossexual, nada. Né? E o casado, o matrimoniado, terá vida sexual no casamento, o marido com a sua esposa. O sexo tem para a Igreja dois sentidos fundamentais. É o sentido unitivo e o sentido procriativo. Unitivo é a união do casal. Deus diz para o casal, sereis uma só carne. E crescei e multiplicai. Então, pelo sexo, o casal se une no seu amor, celebra o seu amor. Né? É um prazer lícito, já dizia o Papa Pio XII, em 1950. O Papa Pio XII, numa alocução dele, ele diz bem claro, o casal católico tem o direito de desfrutar do prazer sexual, mas dentro dos limites, né, necessários. Não é aquela história, né, também que alguns querem dizer que vale tudo. Não. Né? E o sentido da multiplicação, os filhos. Então, Deus colocou no sexo isso aí. Por que há assim, um desvirtuamento sexual? É interessante a gente refletir nisso daqui. A gente sabe que o pecado original, ele desorganizou toda a vida humana. Né? Tudo foi desorganizado. O casamento sofreu com o pecado sexual, o pecado original. Né? Nós ficamos aí submissos àquilo que a igreja chama de concupiscência da carne, né? Soberba da vida. Né? Então ficamos sujeitos aí ao pecado da soberba, ao pecado da cobiça, ao pecado da, não sei, da luxúria, né? Que é a depravação sexual, pecado da gula, pecado da raiva, pecado do ódio, pecado da inveja, pecado da preguiça. Ou seja, o pecado original desvirtuou tudo. Ora, Deus, quando criou a humanidade, ele colocou no homem, principalmente, dois sentidos de conservação da espécie. São os dois sentidos assim, mais fortes que existem no homem. É o sexo e a alimentação. Porque sem a alimentação, sem a comida, a gente morre. Então Deus colocou um prazer na comida. Porque se não houvesse prazer na comida, o homem não ia querer comer. Por que muita gente não gosta de comer salada? Porque acha que não tem gosto. Não é? Então gosta de doce, gosta de chocolate, porque tem gosto. Então Deus colocou um sabor, mas não como um fim, como um meio. A mesma coisa no sexo. Como o sexo, Deus colocou como um instrumento de reprodução, então colocou um prazer no sexo. Mas não como um fim, como um meio. Um meio legítimo, mas que não deve ser só. O que acontece hoje? Hoje o sexo ele está sendo colocado como um fim. Não é? Desde que se descobriu a pílula anticoncepcional, em 1967, o Papa Paulo VI já dizia, a partir daqui, o sexo vai passar a ser um fim, não mais um meio. Porque o homem tirou o fim, que é a geração dos filhos, e vai ficar só com o prazer.
Bem, o prazer, mesmo que o casal não possa gerar, por exemplo, um casal que já entrou, mulher que já entrou numa menopausa, ou um casal que é infértil, pode viver o ato sexual e ter o prazer? Pode. Né? Agora, é diferente do que está acontecendo hoje. Né? Então, hoje, a pornografia é deslavada, que nós vemos hoje, e gratuita. Qualquer criança hoje acessa a pornografia, né? Aí, no seu celular, né? Inclusive pelo WhatsApp. Né? Os grupos que são formados, às vezes, passam nos próprios grupos, né? Essas coisas, vídeos, etc. Bom, então, houve um desvirtuamento do sexo e da alimentação, né? E isso, o desvirtuamento do sexo gerou, então, aí a pornografia. Outras causas que nós vemos aí por baixo, subjacentes, né, a essa situação toda. Hoje nós temos uma aceitação de uma filosofia materialista, individualista. O homem, ele materialista, ele não acredita mais naquilo que é espiritual, não acredita mais em Deus, não tem mais religião. Então só vale o quê? O prazer. Então o prazer justifica tudo. Se eu quero ter prazer, eu justifico a pornografia. Não é pecado. E aí está um grande problema hoje atual. O que mais hoje eu vejo de preocupação é que a pornografia, para muita gente, deixou de ser um pecado. O Papa Paulo VI já dizia que o pior pecado do homem moderno é achar que o pecado não existe. Não é? É que nem aquela história do sapo, daquele cientista russo, Pavlov. Não sei se você já viu essa história. O Pavlov ele fez uma experiência interessante. Ele pegou um sapo e colocou o sapo numa água quente. O sapo pulou para fora da vasilha imediatamente, por causa da água quente. Mas depois o Pavlov fez o seguinte, pegou o sapo, colocou numa água fria, e o sapo ficou quieto ali. E ele foi esquentando a água devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. O sapo morreu na água quente e não pulou para fora. Por quê? Porque ele foi acostumando com o calor homeopaticamente. O organismo dele foi aceitando, 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 e ele morreu queimado ali dentro. É o que hoje, meus irmãos, está acontecendo com a humanidade. A humanidade está tomando o veneno do pecado homeopaticamente. Então, daqui a pouco você começa a encontrar gente, até dentro da igreja, que acha que a masturbação já não é pecado, acha que a prática homossexual já não é pecado, acha que masturbação já não é pecado, acha que pornografia já não é pecado. Entendeu? É a história do sapo, né? Então, é preciso notar que a pornografia, ela traz, né, males para o corpo, mas também traz males para a alma. E aí é que eu quero mostrar essa situação que hoje, né, os especialistas, os psicólogos estão colocando. Bem, outras coisas que estão trazendo também a pornografia assim, muito à tona, né, são os grandes interesses econômicos. Né? Porque as indústrias que produzem pornografia faturam bilhões. Nos Estados Unidos faturam 13 bilhões de dólares por ano. No Japão, eu li que fatura negócio de 5, 6 bilhões. Então, essas indústrias precisam vender esses vídeos pornográficos. Então, espalha isso no mundo inteiro, com consequências terríveis para todos. Né? Então, eu quero lembrar aqui o seguinte, a igreja ensina, vamos colocar bem claro aqui uma citação do Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2396. O Catecismo diz assim, entre os pecados gravemente contrários à castidade, é preciso citar a masturbação, fornicação, pornografia e as práticas homossexuais. Não é a tendência homossexual, é a prática. Está lá no parágrafo 2396 do Catecismo da Igreja, ele coloca 4 ofensas graves contra a castidade. Vou repetir, masturbação, fornicação, é alguém que vive o sexo sem ser casado, né? A pornografia e as práticas homossexuais. E eu gostaria de lembrar o que São Paulo diz. Não é? Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, São Paulo deixa claro, nós somos templos do Espírito Santo. Ora,
um templo do Espírito Santo ser profanado como um objeto de prazer, o corpo humano que é sagrado, é uma coisa muito séria. Sabe, a igreja ensina o seguinte, que é uma ofensa muito grave a Deus e à pessoa, a profanação do corpo, é uma grave violação do sagrado direito que toda pessoa tem à privacidade do seu corpo. Toda pessoa tem direito à privacidade. Seu corpo não vai ficar sendo exposto assim, numa vitrine, né? Depois, cada pessoa tem o dever e tem o direito de não expor a sua nudez, né? E não ser visto também como um desejo malicioso, como também tem o direito também de não sofrer assédio sexual. Quantos problemas hoje, meus irmãos, de assédio sexual? Por que há tanto assédio sexual? Porque as pessoas enchem a cabeça de pornografia e depois querem viver isso na prática, né? Hoje está provado que a quantidade enorme de estupros que acontece é porque as pessoas se enchem de pornografia, os homens, e depois querem realizar isso com alguém. Então, é o assédio às mulheres, os estupros que acontecem. Isso hoje está documentado em pesquisas científicas. Ok? Bom, outra coisa, então, eu queria ler o que São Paulo coloca aqui para nós cristãos, porque eu quero chamar muita atenção dos cristãos. Você que é católico, né? São Paulo diz assim, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o pecado de impureza, quem o comete, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. São Paulo manda de glorificar a Deus com o nosso corpo. Nosso corpo deve ser um templo do Espírito Santo de louvor a Deus. Agora imagina esse corpo ser usado assim, né, na pornografia. Eu quero listar aqui para você um levantamento que eu fiz, né, sobre os males da pornografia, tanto para o corpo como para a alma, né? Vai prestando atenção aí. E tudo isso são fruto de pesquisas, né? Então, por exemplo, na vida dos jovens, né, alguns psicólogos já estão comparando o efeito da pornografia com o efeito das drogas no cérebro de uma pessoa, né, viciada principalmente em filmes pornográficos, né, alterando profundamente o comportamento profissional, afetivo, sexual e moral da pessoa. Sabe, aqui eu quero chamar a atenção dos pais, dos catequistas, dos professores, porque não é só um problema de religião. Não, olha, para você ter uma ideia do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, o governador do estado americano de Utah, né, ele declarou problema de saúde pública a pornografia nos Estados Unidos. Gente, saúde pública quando você tem uma epidemia, uma endemia, uma pandemia, quer dizer, está sendo comparado a uma coisa desse tipo, né? Então, esse é um mal. A indústria pornográfica, aqui eu quero citar, né, um dado para você, que movimenta, como disse, bilhões de reais, que envolve aí muitas mulheres e muitos homens, fazendo deles verdadeiros objetos de consumo sexual. Que coisa triste, né? Fazer de um ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, né, um verdadeiro objeto de consumo sexual, né? Um site de pesquisa diz assim, que a maioria das pessoas que se envolvem em vídeos pornográficos são prostitutas, atrizes, atores pornôs, modelos pornôs, etc., né? Chegaram a isso por motivos dolorosos que as levaram a uma situação tão degradante, às vezes a necessidade de afeto, eles dizem, às vezes até um recalque contra si mesmos. Fruto das pesquisas, a incapacidade de entender as tremendas consequências de seus atos, né? A degeneração a que foram expostos, foram levados por uma educação imoral, também experiências degradantes, traumas infantis, né? Aqui tem um dado que diz assim, que se calcula que umas 70% das mulheres envolvidas na pornografia viveram um incesto e abuso sexual infantil, ou seja, foram violentadas por um parente, né, ou na infância, tal. Então, acaba isso empurrando a pessoa, às vezes,
Olha, é um dado científico, 70% das mulheres que acabam se servindo aí a vídeos pornográficos, etc., passaram por esse problema. Olha que um outro dado interessante aqui, alvo de 94% da pornografia, as mulheres são as maiores vítimas dessa atividade. Vítimas. 90% das mulheres da indústria do sexo foram abusadas quando crianças. Cerca de 1,4 milhões das mulheres são escravas sexuais ao redor do mundo. Você sabe que é um tráfico de mulheres violento no mundo. E um tráfico que rende muito dinheiro, dá bilhões de dólares. Tráfico de mulheres para, muitas vezes, entrar na pornografia ou na prostituição. Né? A taxa de desenvolvimento de síndrome de estresse, né, pós-traumático é equivalente assim, aos veteranos de guerra dos Estados Unidos, né, do Vietnã e etc. Trauma que fica na pessoa. Aqui um outro dado que eu gosto também de citar é o mal que faz para as crianças. Repare nesse dado que eu coloco. Eu quero lembrar que eu fiz uma pesquisa, porque eu escrevi um livro, né? Esse livro aqui, As Consequências da Pornografia. Para escrever esse livro aqui, eu fui pesquisar profundamente. Então, essa matéria que eu estou fazendo aqui agora, conversando com vocês, é fruto de estudo de muito tempo. Eu escrevi um outro livro também, já há um bom tempo, O Brilho da Castidade, onde eu coloco aí a questão também de pornografia, etc., né? Vida sexual no casamento, onde eu coloco o problema de muitos casais envolvidos em pornografia, mulheres que pegam aí seus esposos aí vendo filme pornográfico e ficam tremendamente decepcionadas, se sentindo traída, muitos casamentos às vezes acabam. Sabe, os problemas de família me preocupam há muito tempo. Eu tenho pelo menos 40 anos que eu trabalho com problemas de família, pregação para casais no Brasil, fora do Brasil, por isso que eu me aprofundo nessas coisas. E o que eu estou passando para vocês aqui são dados científicos, você pode ter certeza. Então aqui um dado diz assim, que no submundo da web, da internet, né, acessado via Tor, T-O-R, programa que torna seu acesso criptografado, pornografia infantil é o tema mais procurado dentre os usuários. Pornografia infantil, pornografia de criança, que coisa horrorosa. Né? Agora aqui o prejuízo da pornografia para as crianças. Um dado diz assim, segundo dados, né, de pesquisa, a idade média da primeira exposição da criança a conteúdos pornográficos na internet é por volta dos 11 anos de idade. E é verdade mesmo, 11 anos de idade. Hoje, com o acesso que as crianças têm ao celular, a iPad, a iPhone, não sei o quê, está aberto. Né? A porta se abriu. Né? E aqui está escrito o seguinte, nessa pesquisa, que o maior segmento de consumidores de pornografia pela internet é o grupo que está de 12 a 17 anos. Isso é terrível, meus irmãos. Porque 12 anos está na adolescência. Ele está formando a sexualidade dele, a sensibilidade, a afetividade. E se entra aí a pornografia, desorganiza completamente isso. Né? 80% dos adolescentes de 15 a 17 anos já tiveram múltiplas exposições a conteúdo de sexo explícito. Aí. Então, eu estou fazendo esse programa hoje para chamar a sua atenção, você que é pai, você que é professor, você que é catequista. Converse com o filho, converse com os alunos, converse com os seus catequizandos. Né? Leve esses dados estão muito aí na internet também. Esse livro que eu escrevi, né, vale a pena você colocar na mão do seu filho que é adolescente, né, as consequências da pornografia. Eu vou traçar aqui algumas dessas coisas. Né? A pornografia, ela gera violência e abuso sexual. Esses dados que eu estou colocando, eu não vou ficar citando aqui as fontes para não ficar chato o programa. Mas são todos dados de pesquisa científica publicados na ACIAL, publicados em muitos sites aí, né? A Leteia, publicados em outros sites. Né? 86% dos violadores convictos nos Estados Unidos admitiram ser usuários frequentes de pornografia. E 57% admitiu que no ato de seus delitos imitaram cenas sexuais vistas em materiais obscenos. Quer
dizer, o cara vê o material obsceno, depois ele quer fazer na prática com os outros. A taxa de violações nos Estados Unidos aumentou de 700% entre as décadas de 1930 e 1980, coincidindo com a exposição da indústria pornográfica. Quer dizer, são dados muito fortes, né? Olha aqui um dado bem objetivo. O Centro de Estatística de Pornografia na Internet, informa que cada segundo aproximadamente 28.258 usuários de internet vendo pornografia. E cada dia se realizavam aproximadamente 116 mil buscas de pornografia infantil. Isso sabe quando? 2008, ou seja, quase 10 anos atrás. Hoje a coisa piorou muito, né? Agora, outra coisa muito importante, as consequências sociais e psíquicas da pornografia. 20% dos homens e 13% das mulheres entrevistados nos Estados Unidos admite que vê pornografia na internet durante seu trabalho. Durante seu trabalho. 20% dos homens e 13% das mulheres. 40 milhões de adultos norte-americanos visitam regularmente sites de pornografia na internet. Eu estou citando dados dos Estados Unidos porque eu não tenho esses dados de pesquisa no Brasil. Mas, claro, hoje via internet, a coisa circula rapidamente no mundo, serve de comparação. Tá certo? Outro dado que os pesquisadores colocam, pornografia vicia. Esse dado é muito importante. Muitos estudos demonstram que todas as pessoas, sejam normais ou psiquicamente enfermas, que veem pornografia, desabrocham o desejo de ver material pornográfico cada vez mais perverso. Porque o vício chama sempre mais. Assim como os viciados em drogas desejam drogas cada vez mais fortes. Muitos começam apenas com uma simples curiosidade e terminam facilmente em uma obsessão destrutiva. Né? Durante o dia, internet durante o dia, cerca de 70% da navegação pornográfica se realiza durante os dias de semana, entre as 9 da manhã e 5 da tarde. Ou seja, já é um problema à luz do dia. Não é só nas noites, não. Ok? Bom, é muito difícil esse combate contra a pornografia, porque, como eu disse, há uma indústria pornográfica por trás fomentando a coisa. Jogando vídeos, filmes sem cessar. Né? Isso exige realmente uma ação muito forte. Eu gostaria de colocar aqui dois dados interessantes. Um deles, quando o David Cameron, ele foi primeiro-ministro da Inglaterra, olha o que esse homem fez. Ele é um homem casado, tem filhos, né, o Cameron, né? Ele diz assim, palavras dele, a pornografia está corroendo a infância na Inglaterra. Entre as medidas anunciadas está o bloqueio a esse tipo de conteúdo feito diretamente pelos provedores da internet. Né? Cameron disse o seguinte, eu não estou fazendo esse discurso porque quero ser moralista ou alarmista, mas porque sinto profundamente como político e como pai que a hora para a ação chegou. Primeiro-ministro da Inglaterra foi, né? Isto é, simplesmente sobre como podemos proteger nossas crianças e sua inocência. Aí que está o problema. Né? Ele diz aqui, eu tenho uma mensagem clara para o Google, para o Yahoo, para o Bing e o resto. Vocês têm o dever de agir, e é um dever moral. Primeiro-ministro da Inglaterra. A questão que colocamos é clara. Se dermos uma lista negra de termos de busca, vocês se comprometem a retornar resultados para essas buscas. Bom, o que o Cameron fez? Ele coloca o seguinte, né? Eu acredito em liberdade de expressão, mas liberdade de expressão não significa que você tem o direito de incitar assassinatos, não significa que você tem o direito de incitar abusos contra as crianças. Ele disse, se referindo aos assassinatos de Tia Sharp e April Jones, duas crianças mortas recentemente, que em ambos os casos, os acusados acessavam pornografia infantil. A pornografia, meus irmãos, leva à violência. Eu quero ler para você aqui
um testemunho muito sério, né? Gente que nós conhecemos. Eu vou ler aqui o testemunho de um ator famoso, né? O Terry Crews. O Terry Crews é um famoso ex-jogador de futebol americano e ator de Hollywood que fez aquele filme chamado As Branquelas. Eu penso que muita gente aí deve conhecer, né? E outros filmes, né? Tem aqui também citado aqui os Mercenários, Norbit, Os Reis da Rua, etc. Bom, o Crews fala disto em uma série de vídeos que ele publicou em sua conta no Facebook. O que o Terry Crews fala? Ele diz assim, ele relata que seu vício de pornografia, que manteve durante anos em segredo, realmente transtornou a sua vida de muitas formas. Olha o que ele diz, citação, abre aspas, dele, do Terry Crews. Era meu segredo, ninguém sabia, e isso fez com que crescesse e que se tornasse pior. Alguns me dizem, ouça, irmão, você não pode ser de fato viciado em pornografia, não tem como. Porém, vou dizer algo para vocês, se o dia, olha o que ele está dizendo, se o dia vira noite e você continua assistindo, provavelmente tem um problema. E esse era eu, né? Quer dizer, um viciado em pornografia, né? Ele diz assim que não disse à minha esposa, eu não disse a meus amigos, não disse a ninguém, né? Quando sua esposa soube, disse-lhe, já não sei quem é, né? Isto, contou, me transformou. Esse testemunho eu coloco ele inteiro nesse livro que eu escrevi, né? As consequências da pornografia. E coloco outros exemplos, né? Ele diz aqui, por exemplo, ele fala, mulheres, 2 pontos. O Terry Crews falando, ele diz assim, precisam ser valentes, precisam confrontar seus homens em relação a esse problema. Ele exorta as mulheres a confrontar. Porque o homem que fica na pornografia, ele está traindo a mulher, ele está destruindo seu casamento, não tenha dúvida. Tá? O ator afirma, abre aspas, que a pornografia muda a maneira como você pensa sobre as pessoas. Olha o que ele diz, as pessoas se tornam objetos, partes de um corpo, coisa para ser usadas, em vez de ser pessoas a serem amadas. Ao invés de você olhar para uma moça, uma pessoa a ser amada, uma filha de Deus, resgatada pelo sangue de Cristo, olha para a pessoa como um objeto de prazer. E aí vem estupro, aí vem crime, aí vem uma opção de coisas. Esse testemunho do Terry Crews, ele saiu no site da cidigital.com. Ok? Sabe, um outro caso que eu gostaria de mostrar aqui, porque são casos reais, né? Casos reais. Eu tenho um testemunho aqui impressionante, de um outro americano também, que foi condenado à morte nos Estados Unidos. Agora, veja por quê. O nome dele é Theodore Robert Bundy. O Robert Bundy, né, isso eu vou colocar aqui para mostrar até que ponto a pornografia pode levar, meu irmão, um assassino. Né? O Robert Bundy, ele era proveniente de uma família normal, graduado em psicologia e advocacia. Psicólogo e advogado. Com uns passos promissores também na carreira política, que foi executado no dia 24 de janeiro, né, nos Estados Unidos, na cadeira elétrica na prisão do estado da Flórida, né, e ele deixava atrás de si 31 mulheres estranguladas e violentadas, logo após de tê-las submetido à tortura e ao horror. Agora, ele coloca algumas coisas. É claro que são casos assim, de certa forma, um tanto radicais, mas não deixa de ter a presença da pornografia viciada aí dentro. Olha a coisa. Né? Ele conta, aos 12 ou 13 anos, comecei a encontrar material pornográfico nos negócios e me converti em um viciado obsessivo. É ele contando. Enquanto fui crescendo, meu vício me levou a consumir material de violência sexual. Finalmente chegou o ponto em que nada me satisfazia mais, porque o vício vai pedindo mais, né? Pensei sobre isso durante quase um ano.
Então decidi dar o salto trágico de matar uma mulher. Veja, a coisa leva à violência. Não podia crer, né, no que havia feito. Me afundei em uma profunda depressão durante os seus meses seguintes, depois que ele matou uma mulher. Mas isso logo desapareceu. Acostumou, né? A loucura sexual regressou e matei novamente. Esta vez o remorso foi menor. Vocês vão me matar. Isso protegerá a sociedade de mim mesmo. Mas aí fora, ele diz, existem muitas pessoas viciadas na pornografia e vocês não estão fazendo nada. Antes de morrer, colocou essas coisas. Vocês vão me matar, a sociedade vai ficar livre de mim, mas vocês fiquem sabendo que aí fora está cheio de gente viciada em pornografia, né, e vocês não estão fazendo nada. Bom, segundo um estudo, 86% dos violadores convictos confessaram ter usado regularmente a pornografia, ok? E aí, um dado que é sintomático, que é fruto de pesquisa, é que a pornografia aumenta o número de estupros. Eu quero ler uma notícia, né? Essa notícia saiu aqui num blog chamado o mais curioso.blogspot.com, né? Países com maiores índices de estupros. Aqui ele dá uma série de países campeões em estupro. E a matéria diz o seguinte: qualquer pessoa honesta e boa, de juízo, consegue perceber algo de profundamente perverso em um material que induz à violência, ao desprezo pelos semelhantes, etc., etc. Né? Esse é, sem dúvida, o fruto mais podre da revolução sexual. Né? E aí o documento diz aqui o seguinte, que no mundo todo cresce o número de estupros e os especialistas o correlacionam com o crescimento da pornografia. Preste atenção nesse dado. Por exemplo, casos de estupro relatados aumentaram na Suécia muito, desde 2011. Em 2014, 6.700 estupros foram denunciados da polícia sueca, que é um aumento de 11% em relação ao ano anterior. O estupro está aumentando na África do Sul. Esse país tem as maiores incidências de trabalho infantil e estupro de bebê no mundo. No ano de 2000, foram notificados mais de 67 mil casos de estupro e agressões sexuais contra crianças, por exemplo, na África do Sul. Só para dar um dado, eu podia citar aqui muitos países que essa reportagem aqui traz. Estou colocando apenas isso aqui. Um outro dado perverso é com relação à pedofilia. Né? Então, um estudo dirigido por William Marshall, né, para o Departamento Federal de Justiça de Ottawa, no Canadá, né, revelou que 87% dos abusadores de meninas e 77% dos abusadores de meninos usavam regularmente a chamada pornografia forte, né? O chamado hardcore pornografia. Quer dizer, aí depois sai estuprando menina. Porque a gente sabe, meus irmãos, que uma ação é consequência de um pensamento. Né? Depois você colocou na sua cabeça, você encheu sua cabeça de pornografia, vai querer realizar aquilo. Né? A notícia diz aqui que se estima que 7% da indústria da pornografia nos Estados Unidos envolve atividades entre crianças e adultos, envolvendo a criança na pornografia. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o abuso sexual infantil aumentou 175% entre 81 e 85. E aí as pesquisas aqui vão bastante longe. Bom, eu vou dar uma interrompida aqui para responder duas perguntas que já estão aqui na minha mão. O Juliano Joaquim, hoje com toda essa exposição de sexo nas mídias, como nós podemos viver num mundo sem ser do mundo? É cruel e sofredor para nós que vivemos no dia a dia. Juliano, de verdade, hoje nós estamos vivendo num ambiente pornográfico. O mundo está vivendo um ambiente pornográfico. Isso é muito triste.
Você abre aí a internet, você não está procurando site de nada, nem pornografia, daqui a pouco cai na sua frente aí. Sem você chamar, sem você procurar, sem você navegar, cai coisa de pornografia. Isso na cabeça de um jovem, também na cabeça dos adultos, é uma tristeza. Agora, como fazer? A igreja recomenda, o Juliano, é aquela receita que não muda. Aquilo que Jesus disse para os apóstolos, vigiai e orai. O espírito está pronto, é forte, mas a carne é fraca, a natureza humana é fraca. Então, o Juliano, o que tem que fazer é fugir da pornografia. Se você é um jovem, eu escrevi um livro, eu mostrei aqui o livro, né? O Brilho da Castidade. Ali eu coloco todas essas questões mais de perto, justamente para o jovem. Né? Se você quer viver a castidade, a pureza, fuja disso. Se você não consegue abrir seu computador sem entrar num site pornográfico, que te leva muitas vezes a uma masturbação, vamos falar claro, temos que falar claro. Então não abra o computador. Não abra um site pornográfico. É a vigilância. Agora, para você ter força para vigiar, você tem que orar. Porque o que dá força para você dizer, não, eu não vou abrir esse site pornográfico, é a graça de Deus. É a força sobrenatural que vem a você pela oração. Então, se você quer mesmo viver nesse mundo, como você está dizendo aqui, sem ser do mundo, então vou falar uma coisa para você, ô Juliano, é preciso rezar muito. Reze seu terço, se consagre a Nossa Senhora. Sempre que possível, vá à missa, comungue. Jesus, na Eucaristia, é remédio e sustento para a nossa vida. Remédio, sustento, força. Não tem outro jeito, não. São Paulo diz, nós não estamos lutando contra poderes humanos. Nós estamos lutando contra forças diabólicas. Meus irmãos, quem movimenta toda essa indústria pornográfica? Não tenha certeza, são forças diabólicas. Assim como movimenta todo mundo das drogas, como movimenta todo mundo das guerras. Porque o demônio, como Jesus disse, é aquele que vem para matar, roubar e destruir. Está lá no Evangelho de São João. Não sejamos inocentes. Não sejamos inocentes. A gente não vai vencer essa luta contra a pornografia, contra a droga, contra a guerra, sem muita oração. Não vai. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Mas a gente vence. Eu conheço muitos e muitos jovens que vivem a castidade. Eu vivo no meio deles aqui, por exemplo, na Canção Nova, nas comunidades cristãs. Por quê? Porque é um ambiente purificado, onde não se acessa a internet. De vez em quando o outro escapa, até pode acontecer, mas a maioria, né, vive a busca da santidade, a busca da castidade. E é isso que a gente precisa fazer. A Márcia Domingues pergunta aqui o seguinte, como ajudar um marido ou namorado que não pode ver uma mulher que já olha? Ô, Márcia, é um problema, né? É um problema. Veja que isso é a tendência humana, né? A tendência do homem muito forte para isso. É preciso conversar muito. Eu acho que uma esposa, uma namorada, que vê o marido fazer isso, vê a noiva fazer isso, você tem que dizer para ele, você sabe que você está me traindo? Você sabe que isso é uma traição? Você ficar olhando outra pessoa, desejando, você sabe que isso aí é pecado contra o 9º mandamento da lei de Deus, não desejar a mulher do próximo? Você sabe que essa mulher que você está olhando, ela tem um namorado, ela tem um esposo, sabe, tem que fazer um apelo à consciência, não é? E dar-lhe uma bronca. Opa, você está sendo traída. É uma forma de traição por pensamentos, por desejos. Sabe? Então, tem que se reagir. Eu recebo, né, perguntas de e-mails de esposas dizendo assim, eu já peguei meu marido várias vezes na internet, de madrugada, vendo filme pornográfico, o que eu faço? Eu devo me separar dele? Não é o caso de separação. Não é? Eu penso que as mulheres podem ajudar o marido nisso. Nós vimos aí o testemunho do Kerry Crew disso, né? Que a mulher tem que ser forte e a mulher tem que, ele coloca aqui, né? Precisam ser valentes, precisam confrontar seus esposos
em relação a esse problema, né? Não pode aceitar a pornografia em suas vidas porque é uma forma de traição. É isso que tem que dizer para eles. Você quer acabar com o nosso casamento? Você quer destruir a nossa família? Você quer deixar os nossos filhos desamparados por causa dessa brincadeira que você está vivendo aí, que pode acabar? Porque sabe qual é o problema terrível da pornografia para o homem, meus irmãos? Eu sou homem, né? Eu sei o que sente um homem. O homem que assiste pornografia, e a pornografia hoje é deslavada, é sexo oral, é sexo anal, é bestialidade, está tudo liberado. Sabe o que acontece? Depois ele quer fazer isso com a esposa. Ele acha que a esposa é uma prostituta, que tem que fazer com ele o que está vendo no filme pornográfico. Pelo amor de Deus. Né? Aí quer ir para um motel, lá no motel passa o filme pornográfico, ele com a esposa ali. Né? E, sabe, eu acho triste às vezes que até alguma esposa aceite isso. Porque um motel não é um lugar para um cristão viver o seu relacionamento sexual. Todo mundo sabe que um motel é um local de pecado, de adultério, de fornicação. Não é um lugar para um cristão frequentar, não. Muito menos para ir lá ver filme pornográfico, etc. Meus irmãos, a gente tem que cuidar do nosso casamento, da nossa família com cuidado. Não é, não é, sabe, assim, é uma coisa sagrada o relacionamento sexual de um casal. Eu pergunto, você quando vai levar a tua esposa para um restaurante, você leva em qualquer restaurante? Você leva a tua esposa num restaurante sujo, contaminado? Que você olha, a toalha está suja, o garçom está com um uniforme meio sujo, você fica? Não, você vai embora. E no campo sexual? Você vai levar para qualquer lugar? A pergunta aqui do João Paulo. Como católicos, qual posição devemos ter diante das roupas de banho que normalmente são usadas hoje? Como devemos nos comportar em praias e piscinas? Ô, João Paulo, cada tipo de roupa tem o seu ambiente. Não é? Então, praia, piscina, claro, as moças hoje vão usar, né, as roupas de banho. Agora, sabe, tem um biquíni decente e tem um biquíni indecente. Tem um maiô decente e tem um maiô indecente. Né? Hoje a cultura tomou conta dessa situação. Eu vejo que é quase que impossível você querer proibir isso. Agora, que as moças cristãs usem uma roupa, um biquíni decente. Que as nádegas não fiquem de fora, que os seios não fiquem de fora. Vamos falar bem claro, porque tudo isso é altamente excitante para os homens. Agora, num ambiente de praia, de piscina, né, é diferente. A libido ali é menos liberada do que uma pessoa, por exemplo, no centro da cidade, em praça pública, usar um biquíni. Aí é um ambiente totalmente inadequado. Ok? Bom, outra coisa que é colocado aqui, o que fazer diante de tudo que foi colocado? Olha, meus irmãos, eu coloquei apenas uma amostra, viu? Teria aqui muito mais coisa para colocar. Eu preciso terminar esse vídeo, que eu tenho um outro compromisso, né? Mas eu penso que nós precisamos, antes de tudo, os pais acompanharem os seus filhos, os educadores, os catequistas, falarem claro dessas coisas. Porque, como eu disse, está virando uma endemia, uma pandemia, que está prejudicando. Os psicólogos estão dizendo, estão comparando hoje a obsessão sexual com a obsessão das drogas. Quantos jovens estão precisando de terapia, até de internação, para deixar a obsessão da pornografia. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, os pais tomarem conta disso, verificar que seus filhos estão vendo na internet, que estão vendo no celular, que estão vendo aí nos seus iPhones, nos seus iPads. Né? Bom, eu preciso terminar o nosso programa, agradeço muito as pessoas que nos acompanharam até agora. Eu quero dizer que esses livros que eu mostrei aqui, quem desejar pode encontrar no site loja.cleofas.com.br, loja.cleofas.com.br. Muito bem, foi uma alegria ter estado aqui com vocês e quero terminar pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, proteja nossas crianças, sobretudo, proteja as mulheres. A mulher foi feita para ser mãe, para gerar um filho de Deus.
imagem e semelhança de Deus. A mulher não foi feita para ser usada como objeto de prazer. Né? Como nós usamos aí, não sei, uma coisa. E eu penso que as mulheres têm que ser as primeiras a reagirem contra essa situação. Porque, como eu mostrei aqui, as pessoas mais prejudicadas são as mulheres. Né? Que Deus, então, nos ajude. Que Deus, né, dê a nós, sobretudo, que temos fé, que somos cristãos, que somos católicos, a força de lutar contra isso com muita oração, com muita educação dos jovens, sobretudo, né, nas catequeses e nas famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.